Buenas! Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desver. Eu, Gustavo Dias, estou aqui com meu colega Gil Ales. Olá. E hoje a gente vai começar agradecendo a um ouvinte que nos é muito caro, muito assíduo aqui no podcast, que é o Cláudio Vaz. O Cláudio Vaz é um engenheiro carioca, mora no Rio, acho que nascido e crescido lá, e que sempre retorna aí os nossos episódios, sempre dá algum retorno, e aqui do que a gente agradece muito o Cláudio, e dessa vez ele nos fez um favor de nos dar assim a pauta de um episódio completo. Ele mandou um longo e-mail e apresentando-lhe várias questões que são todas assim dentro do escopo dos nossos interesses. Nossos interesses aqui no podcast Desver, vocês sabem, são muito amplos, mas também existe uma circunscrição. Né? Não pensem que a gente fala de qualquer coisa. A gente fala de quase qualquer coisa, e esse quase representa muita coisa. Porque esse quase é justamente o limite dos nossos interesses, né, que são as interfaces entre arte e os seus campos de saberes aí que estão implicados no fazer artístico, por isso que é tão amplo. Diante disso, as inúmeras perguntas aqui que o Cláudio levanta são questões assim, né? Eu acho que podem estruturar para nós um episódio completo. Assim também, além do episódio em si, a gente acho que dá um retorno, assim como uma forma de agradecimento à assiduidade do Cláudio aqui, o seu comparecimento no nosso podcast. Muito bem, eu acho que tem realmente quase que um roteiro aqui, né, seguindo as perguntas que ele deixou. A gente vai lendo devagarinho e vamos comentando, né? Os assuntos são muito interessantes já de saída, né? Ele, começa dizendo que dou toda a força pela quantidade do podcast Desver. Só queríamos informar que no penúltimo episódio a gente fez um balanço, no episódio 20, se não me engano, 21, né? Um balanço sobre o que o episódio tratou, o podcast tratou até agora, mas não quer dizer que tenha sido uma despedida, tá? Era um balanço assim para ver a quantas anda, né? Medir a temperatura um pouco e sentir o retorno que a gente teria, né? O do Cláudio acho que foi um dos mais significativos aí, por isso que a gente vai dar essa. Vamos lendo aí parágrafo por parágrafo, comentando daí, Gil? Sim. Bom, então ele logo de cara diz qual é o tema, que é o tema, vai ser, eu acho que o tema central aqui desse podcast, que é a técnica, né? Então ele diz assim, um assunto que eu acho pouco discutido, embora muito falado, é o da importância da técnica na arte. Ela é fundamental? Acho que a gente pode parar por aqui já, Gustavo. Eu acho que eu tenho uma pergunta antes disso, né? É muito difícil seguir na conversa aqui toda dele sem buscar, eu acho que não digo um conceito, uma definição, mas alguma ideia do que se trata quando a gente está usando, qual o significado dessa palavra, né, técnica. Do que a gente está falando aqui? É uma boa, né? Comentar a inversão aristotélica no conceito platônico de arte, por exemplo. Esse é um papo, vou falar brevemente, depois daí você complementa, Gil, não sei se você quer elaborar para outro campo. Pode seguir. Tem um ponto, isso aqui é estratégico para a gente saber, para todo artista, né, que está se preocupando assim com o seu fazer em si, para além da técnica, né? Aqui eu acho que a pergunta toda do Cláudio tem toda a mensagem dele tem esse mesmo sentido, né? Que importância tem a técnica dentro do fazer artístico, dentro da poética, né? Obviamente essa pergunta já relativiza o valor da técnica. Ou seja, ele já parte do pressuposto de que a técnica tem um valor relativo, de que a arte jamais pode ser reduzida a um debate puramente técnico, né? Existe alguma coisa para além dela, por isso que ele está perguntando qual é o lugar dela dentro do fenômeno maior, que é o fenômeno da criação poética.
o contexto original ali, pelo menos para o Ocidente, e que nos serviu de matriz de produção por quase 2.000 anos, é o pensamento grego, né? Ali especificamente um núcleo de pensamento dicotômico entre Platão e Aristóteles. Platão, seu mestre Sócrates e os pré-socráticos tinham uma ideia assim, mais ou menos específica do fenômeno artístico. Platão entendia a arte especialmente como mimesis, só que essa produção do artista não dependia propriamente de uma técnica, o que é muito curioso. Por quê? Porque a arte vinha dos deuses. Assim é que a gente tem, por exemplo, no principal livro grego que congrega toda a cultura grega, que se faz a síntese de toda a cultura grega e que serviu assim durante séculos como fundamento de que vertebrou toda a educação do grego, né, no período clássico, quer dizer, no período antigo, é que a Ilíada, ela começa assim: canta-me, ó deusa do peleio Aquiles, que a ira tenaz, lutuosa aos gregos, verteu verdes no ouro, comiu fortes almas, etc. É sempre assim: canta-me, ó deusa. Do mesma forma, os Lusíadas do Camões também, ele começa invocando as musas, quer dizer, isso era um pressuposto de toda a criação, especialmente poética, onde o poeta se referia a fazer essa invocação das musas, né, que era a musa da literatura, a musa das artes, que os inspirasse. Então, canta-me, ó deusa do peleio Aquiles. Ou seja, cante ela, a deusa é quem canta. O poeta, então, é um instrumento da voz divina. Portanto, ele não tem, a técnica dele é irrelevante, posto que é Deus que fala pela técnica. Né? E essa era uma compreensão bastante limitada, a que depois Aristóteles alargou e deu outra forma muito diferente, dizendo que sim, a arte é mimesis, só que mimesis não como uma cópia, um simulacro do plano da realidade, mas mimesis é representação de ações humanas, o que já é bem diferente. Né? Isso desloca o conceito de mimesis platônico. Representação de ações humanas quer dizer que a mimesis, ou seja, os temas da arte, a forma da arte, obviamente sempre figurativa, era um campo assim quase que infinito, que é o campo da experiência humana. Entra aí o campo da história, entra aí o campo do comportamento humano, seja bom, seja mal, etc, etc. Para o conceito platônico, não só a técnica não entrava como fundamental na definição de arte, mas a arte era bem vista apenas na medida em que reproduzia determinados comportamentos que se supunha que fossem o bom, o bem, o belo, a beleza, ou seja, um lado apenas, né, 50% da existência. Todo aquele outro lado da comédia, da tragédia e etc. ficaria de fora. O Platão condenava as artes muito fantásticas porque elas seriam justamente modelos assim irreais, né, de comportamento. E por fim, para eu concluir essa minha já longa fala, o Aristóteles dizia que o que fundamenta a arte é tecne, essa inversão do pensamento aristotélico, do pensamento feito por Aristóteles, do pensamento platônico, é fundamental, quer dizer, a arte é tecne. Tanto é que ele escreve um manual, ele escreve a Poética, que é praticamente um manual, né, um compêndio de como se escrever boa poesia, ele dedica mais a poética à escrita da tragédia, né, ao teatro, à épica grega. Mas, ou seja, a arte sendo tecne, ele devolve ao artista o domínio do fazer poético. Porque se a arte é tecne, então ela depende da qualidade técnica, de domínio técnico do artista. Por isso que essa é uma inversão muito tão fundamental. Né? Pois é, mas nesse sentido, esse conceito lá para os gregos do tecne tem esse mesmo sentido que a palavra tem para a gente hoje, do conjunto de métodos, da prática, dessa parte mais objetiva do fazer da arte? Eu considerando assim que na poética Aristóteles acaba fazendo uma, como é que se diz, é quase um conjunto, um receituário,
do que é assim, de como é o bom teatro, como que ele é feito, como que ele é dividido, de como é a boa poesia, né, como, etc, etc. Ou seja, é um manual técnico, né, que perdurou durante até o Renascimento, no mínimo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, de técnica, quer dizer, o aspecto formativo, de domínio formativo. Pois é, me parece que a palavra mesmo técnica, o techne, né, no grego tem uma origem que esse tech no grego tem a ver com produzir. Deve ter alguma diferença aí disso para poieses, que que vai para um outro lugar, né? Porque Poieses tem também um lugar no fazer também, uma proximidade com o fazer no, hoje, mas já vai mais para um outro lado da poesia, que é um pouco menos da mão na massa, eu acho, né? Do que a técnica. Daí, A poiesis, né, de poien é criação. É justamente o que está para além da técnica, o que você pode fazer com a técnica. Né? Juntando os dois, a técnica, o techne e o poiesis, e o episteme, que tem a ver com fazer, mas é o saber fazer, né? Um conhecimento para fazer. Acho que juntando esses três, quem sabe você tem uma poética, como a gente falaria, de um artista. Então, será que é importante a técnica é fundamental a técnica para. Olha, é fundamental a técnica para a arte? Me parece que nesse sentido não tem arte sem alguma técnica. Eu acho que uma dificuldade aqui que a gente tem com esse modo que a gente coloca a questão é a técnica assim no singular, né, Gustavo? Porque a gente tem acho que muitas, no contemporâneo com certeza, a gente tem muitas técnicas, né? A gente pode estabelecer quase que um dogma, assim, ou uma tradição, para dizer melhor, embora a diferença entre uma palavra e a outra não seja muito grande, do dogma para tradição, né? Acho que a gente tem uma frase que assim em teologia, que assim a tradição é a fé viva dos mortos, das pessoas mortas, que ficou das pessoas que já morreram. O dogma é a fé morta das pessoas que estão vivas. Muito bom. E a gente pode trazer um pouquinho disso para a arte também, nesse sentido de que tem algo que a gente pode chamar de técnica, uma técnica que está muito consolidada e que pode ser imposta, poderia ser imposta, né? Eu acho que não é. Em nenhum curso de arte, em nenhum lugar, eu acho que se impõe uma técnica, seja qual for. Se tem algum lugar que impõe seja de desenho, seja de escultura, seja do que for, se tem algum lugar que impõe uma técnica tradicional numa faculdade de artes no Brasil, eu não conheço. Mas eu acho que a gente tem até justamente o contrário, né? Uma abertura da técnica para uma multiplicidade, eu diria assim, tão grande que a própria noção de técnica começa a perder um pouco do sentido, né? Porque qualquer coisa que você faça vale. E eu acho que isso não está errado. Muito pelo contrário, eu acho que, bom, a partir do Manifesto da Fiare, a gente segue dizendo que o artista tem que fazer o que ele quiser. E ele tem que poder fazer o que ele quiser do jeito que ele quiser, né? Mas eu acho que a discussão da técnica
E o que é fundamental na técnica é justamente isso. Quando eu sei o que eu quero fazer, eu não sei como fazer isso, eu bato num limite, né? Como artista. E o inverso, às vezes, também é verdade. Eu decido fazer alguma coisa porque é só isso que eu sei fazer. A minha técnica me limita ao meu horizonte de escolhas poéticas e o meu horizonte próprio de conhecimento que eu desenvolvo no meu trabalho como artista, ele é reduzido à minha técnica como o nosso mundo é reduzido à nossa língua, né? Então, assim, tem um mundo inteiro de livros, de conhecimento, de coisa que eu não vou ter porque não falo alemão, porque não falo francês, porque não falo outras línguas e que eu não conheço é um conhecimento que tá vedado para mim. A técnica é mais ou menos assim, né? Tem um universo inteiro de possibilidades artísticas que eu não tenho porque não domino certos modos de fazer, né? Como é que você vê isso? Olha, passei por um processo assim curioso, que até para mim ainda é um pouco surpreendente, sabe, Gil? Acho que talvez você tenha acompanhado o final assim desse processo, eu passei de uma defesa incondicional da técnica para uma defesa incondicional da relativização da técnica. Ou seja, durante eu tive uma formação de desenho assim um tanto quase clássica, no sentido assim. Falar em clássico no Brasil é bem complicado, né, gente? A gente comentou esses tempos já em outro episódio, porque, coitado, o Brasil mal teve tempo de ter um desenvolvimento de um desenho neoclássico de fato, etc. Mas, enfim, um desenho assim, um pouco mais tradicional. E tive um mestre, né? Assim. Bom, isso me deu uma perspectiva da arte, que é uma perspectiva técnica da arte, que na época, para mim, já era grande coisa. Porque, assim, um ponto importante, eu comecei a fazer cursos de desenho aos 9 anos. Daí, dos 9 até os 14, eu produzi num estúdio, né, onde eu aprendi ali os fundamentos da técnica. E aos 14 achava que sabia alguma coisa, obviamente, né? Na adolescência a gente tem certeza que já sabe tudo e tal. Até que pela primeira vez, aos 14 anos, eu entrei no ateliê do mestre. Só de entrar ali, eu já entendi que o bagulho era louco. Sabe qual que é outra ali, só de entrar, porque daí o meu mestre tinha uma coisa assim, Gil, que ele não expunha, não dava, não vendia. Não emprestava, não. Então o ateliê dele, que era uma casa inteira de dois andares, mais um sótão, era só ateliê, porque ele morava num apartamento. Ele teve essa sei lá, essa virtude de nascer rico, herdeiro. Essa virtude de nascer rico, aí ele mesmo. É uma coisa que eu não aprendi. Pois é, tem gente que aprende, é falta de aprendizado. Por isso que você não tem essa virtude. Ele disse que a metade da vida não fez nada, a outra metade ele pintou. Aos 30 ele não fez coisa nenhuma, 30 em diante ele só pintou. Hoje deve ter já quase 80 anos. Mas então, o ateliê era abarrotado de trabalhos. Literalmente, assim, inteiro, assim, não tinha espaço nas paredes mais porque ele não expunha, não vendia, então aquilo ali, ele pintava por puro acumulava. Prazer, e acabava acumulando. Era um acumulador de pinturas dele mesmo. Acumulador de pinturas dele mesmo. Se a gente quiser analisar, dá pano pra manga, hein? Né? É um caso curioso, né, de você expressar para si mesmo, né, para mostrar. Mas enfim, só entrar ali já me deu uma outra dimensão da arte e tal. Então eu já passei assim de um conteúdo que era bastante limitado, né, da arte para um tom muito superior ali, né? Ali era desenho, outra história, entendeu? Então eu via cópias de Velázquez na parede, esse tipo de coisa. As paisagens gigantescas, ele é paisagista sobretudo. Bom, aí eu entrei na universidade, alguns poucos anos depois, com essa perspectiva. Então eu pensei assim, bom, acho que é razoável você entrar numa universidade de um curso de artes visuais, tinha
tinha me preparado para aquilo, né? Estudei, passei em segundo lugar no vestibular, imaginei, bom, vou aprender a desenhar. Então, e chegar lá, assim, a única coisa que não tem é desenho, o resto tem tudo. Então, eu passei os 5 anos de graduação, assim, sofrendo, né? Lutando contra a corrente. Bom, feita a graduação, eu me formo com muito sofrimento e saio da graduação, eu começo a perceber as produções e tal, entro em contato com a produção do exterior, vejo, tomo conhecimento, assim, faço um reconhecimento do campo, né, contemporâneo, e percebi que a figuração contemporânea estava, assim, a léguas de distância, era um movimento gigantesco, global, absolutamente profundo, etc. E ali eu começo a rever os meus posicionamentos e ir para o outro campo. Ali, depois de me formar, que eu percebi a importância da reflexão filosófica e poética sobre o trabalho. Porque o que eu percebi é que fora da universidade, o desenho é visto apenas como técnica. Técnica no sentido de repetição de procedimentos metodológicos. E isso é uma pobreza. Uma pobreza, né? Você empobrece o desenho. Você pega justamente da arte a aparência. Aquilo que né, esse aspecto formativo que sempre é necessário, eu concordo contigo, toda produção artística tem uma técnica envolvida, né, porque é um processo formativo, tem um modo de fazer, de operacionalizar, e ela é o que permite, de fato, a existência da arte, né, só que muito mais importante que a técnica em si é justamente a articulação plástico-conceitual, que faz com que a técnica ganhe sentido dentro do significado e o significado, por sua vez, possa dizer dentro do trabalho. E aí eu percebi que técnica já tinha. Quando eu perguntei para Patrick Rigon, artista aqui de Porto Alegre, né, quem foi seu mestre, e ela me disse, o YouTube, ali caiu a ficha, assim, eu entendi, não, peraí, a técnica, está no YouTube, é tutorial de YouTube, é livro, entendeu? Isso é esforço pessoal, feijão com arroz, não tem nem que falar. Que falta falar? Justamente sobre a poética, né? As teorias, a teoria contemporânea, a teoria pós-moderna, etc, etc. Porque esse próprio lugar da técnica é, no fundo, uma coisa muito mais profunda do que meramente uma repetição de procedimentos, né? Eu acho que quando a gente reduz a ideia de técnica a uma repetição de procedimentos, embora seja esse o sentido dado pelo dicionário, a gente está se desfazendo. Acho que a palavra repetição é muito chave aí, né? A gente está se desfazendo de de tudo que a gente faz e repete nas nossas próprias descobertas, né? No fundo, é quase que, nesse sentido, a técnica é quase que impossível, né? Puxa, eu estou estudando com você desenho tem 4 anos, Gustavo. Você acha que tem alguma coisa de desenho que eu faça que seja em algo parecido com o tipo de desenho que você faz, sabe? E eu juro que eu tento obedecer e seguir o que você me ensina à risca, assim, no máximo dos meus esforços, assim. Se você olha um desenho meu, um desenho do Gustavo, não tem absolutamente nada a ver. Porque o meu braço é outro, porque minha mão é outra, porque o meu jeito de ver é outro. Então, por mais que ele me mostre ali, olha, aqui você põe, como a gente sempre repete, né? Você põe luz de um lado e sombra do outro. E, enfim, pega o lápis de tal jeito e vai me mostrando algumas coisas. E quando eu de fato faço um trabalho, a imagem que resulta do que seria, em tese, a mesma técnica que a dele, é algo muito diferente do que o que ele faz. Isso não é uma diferença só do tempo, claro. Nem se compara o tempo que eu tenho estudando a técnica do desenho com o tempo que o Gustavo tem. Mas não é nem disso que se trata só, né? Não é algo que se eu continuar estudando até ter a mesma quantidade de tempo de
estudo do desenho que o Gustavo tem, aí o meu desenho vai ficar igual ao dele. Não tem absolutamente nada a ver. O que eu quero dizer com isso é que a técnica é vista, às vezes, como algo que engessa e que bloqueia e que torna os trabalhos e que como que bloqueasse a criatividade, assim, porque é uma repetição de um método que vai, se todo mundo aprender a mesma técnica, todos os trabalhos vão sair iguaizinhos. Então, para fazer um trabalho novo, criativo, inventivo, interessante, diferente, que não precisa para começo de conversa, mas se você quiser fazer um trabalho desse jeito, você precisa inventar uma outra técnica, uma forma nova de trabalhar e tal. Isso não é verdade porque simplesmente duas pessoas observando um mesmo modelo um mesmo modelo vivo e desenhando, tendo aprendido exatamente a mesma técnica, fazem desenhos completamente diferentes. Exato, como falamos aí, né? A técnica, na verdade, é o que possibilita o trabalho artístico. Eu sempre digo que a técnica só é limitante para quem não a conhece, para quem não a domina. Para quem não tem técnica, aí sim a técnica é uma prisão. Para quem sabe a técnica é uma libertação. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu entro aí no estúdio toda noite, eu trabalho de madrugada, né? Toda noite eu entro e penso assim: o que eu vou fazer agora? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso fazer. Eu faço, inclusive tenho me esforçado, é uma coisa meio assim espontânea, mas recentemente eu venho tentando dar também dignidade de reflexão para isso. Eu não faço um trabalho igual ao outro, não só em termos de conteúdo, obviamente, mas também técnicos. Cada trabalho, você pode entrar no meu perfil lá, no meu portfólio, cada trabalho é um tipo de técnico, um tipo de operação diferente, justamente para tentar, digamos assim, me sabotar esse meu saber técnico. Porque eu tenho possibilidade de fazer qualquer coisa, no sentido, digamos assim, de forma, de desenho, etc., pelo domínio de uma técnica, o que qualquer pessoa pode conseguir, né, com tempo e alguma dedicação. Só que isso pode me levar a um ponto muito perigoso, que é a desgraça do artista, que é uma tensão fundamental, justamente que envolve a técnica, que é o seguinte: o grande problema inicial do artista é dominar os recursos expressivos para chegar num que a gente chamava de estilo, né? E hoje, contemporaneamente, chama-se de poética. Aí, quando ele alcança isso, quando ele passa a ser reconhecido por um certo estilo, tendo fama ou não, independentemente disso, mas quando o traço dele, o trabalho dele, né, constitui, digamos assim, uma certa homogeneidade que outra pessoa vendo sabe reconhecer que é de tal fulano, aí é que é o momento em que o artista normalmente deita na rede, bom, cheguei na minha poética, conquistei, consegui constituir meu estilo. Pois é, eu digo o contrário. Esse é o momento crucial, é a semana fatal do artista, como na semana o Waterloo para Napoleão, né? É o momento em que ele tem que fazer o caminho reverso, tem que se desconstruir justamente, e aí ele pode dar um passo adiante, né? Do contrário, ele estará fadado a copiar a si mesmo, a reproduzir aquilo que não vai se tornar um congelamento, né, expressivo e tal. A expressão só tem uma condição, é que ela não haja dogmas, né? A única condição para a expressão é que ela seja livre. E para ser livre, o artista sequer pode assim ter um domínio e repetir o fazer. Porque daí, senão, ele engessa de novo num fazer, por melhor que seja a poética dele, se ele sempre repetir aquilo, pronto, ele engessou. Veja aí, por exemplo, um exemplo clássico, Picasso. Picasso não tinha um semestre igual de trabalho, ele, né, se modificava por conta de uma sensibilidade muito aguda, uma percepção muito aguda dessa perigo de congelamento expressivo. Sabe como? Nesse sentido, quando a gente vê um trabalho de um artista como a Beatriz Milhazes, por exemplo, a gente vê ali uma técnica que ela desenvolveu de fazer aqueles motivos decorativos que ela repete, a florzinha, aqueles motivos florais e tal, e com aquela paleta de cores, ela vai repetindo isso, né? Então, alguém pode achar muito bonito,
Eu sempre achei muito bonito até ver ao vivo. E essa é uma diferença que na questão da técnica é uma diferença brutal. Você vê uma imagem no Instagram, uma imagem no celular, assim, de uma foto de uma obra, e você vê a obra. Então, assim, conforme você vai ganhando mais aprendizado da técnica, você vai vendo cada vez mais essa diferença, né? Que nem eu comentei, eu fui não sei se eu comentei no outro podcast, mas eu acho que não, eu fui no MASP ver a exposição do acervo, e o meu gozo ali era ficar tentando supor a técnica de cada um dos pintores, né? Então tem aquele que tem muitas velaturas e que você percebe que foi feito com muito tempo e com muito cuidado, muito devagar, assim, né? E que teve uma quantidade muito grande de trabalho. E tem aquele outro que você percebe na pincelada que foi pintado rápido, foi pintado quase com pressa, com velocidade, e que usou um pincel mais grosso e que você percebe que não lembro qual foi acho que foi um trabalho do Monet ou do Manet, eu tô confundindo um pouco os dois agora, mas era um trabalho, era um dorso assim que tinha um arrependimento assim bem óbvio, né? A gente via ali que ele tentou fazer uma perna mais fina, daí ele apagou assim com uma coisa branca, depois fez mais grossa. Dava para ver de maneira bem clara ali como que ele fazia, né? A técnica por trás. Isso você não enxerga na foto no teu celular. Você simplesmente não tem como ver esses detalhes na foto no teu celular, então você não está vendo a obra. Você está vendo uma foto da obra. E isso é absolutamente assim, imprescindível de se compreender em artes visuais, é que toda vez que você vê uma foto de uma obra no seu computador, você não está vendo a obra. Uhum. Em alguns casos essa diferença é menor, principalmente no caso de fotografia, talvez, ou de trabalhos digitais. Trabalhos digitais podem até ser muito precisamente reproduzidos, embora o tamanho possa mudar ali a leitura, mas em pintura a diferença é absolutamente brutal. E eu diria que é isso que determina uma distinção muito objetiva do meio pictórico brasileiro em relação ao estrangeiro, especialmente Europa e Estados Unidos. É que no Brasil a gente tem o mais completo desconhecimento real do que são as produções clássicas, acadêmicas, digamos assim, né? A gente não tem experiência de ver essas obras, porque elas estão tudo concentrado, parte no MASP, no acervo, pouco, e a maior parte no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E daí aqui e ali, né, em um ou outro museu estadual, no acervo, que eventualmente somente é exposto, tem uma ou outra tela e etc, etc. É absolutamente distinto você ver um Vitor Meirelles, a gente andou citando, é a Batalha dos Guararapes, que tem quase 8 metros, vê ela na tua frente e vê num quadradinho de 10 por 5 numa apostila escolar, né? Quer dizer, toda a arte, toda a tradição artística, que é profundamente rica, interessante, né, basta saber lê-la, fica, no Brasil, ela é totalmente ignorada, porque realmente parece algo absolutamente sem graça, porque são, né, figurinhas que a gente vê nos livros escolares, parece uma porcaria, parece uma coisa absolutamente insignificante, porque a gente não tem esse contato direto, né, com a tradição, a gente não vê as obras, etc. Mas você falou aí desses artistas que se repetem, né, que são aí reconhecidos, como essa artista que você falou, Beatriz Milhares, eles são assim o paraíso dos merchants, né? Porque e viram mercadoria, né? Viram mercadoria. Boa, que o cara garante que vai ter aquele nível de qualidade técnico que já foi reconhecido, né? E daí chama público. Por isso que eu digo que esse é a semana fatal do artista, porque daí se ele continuar naquilo, ele vai continuar vendendo, porque o público compra o que ele vê. Isso aqui é muito fundamental de entender, viu, gente? Tem um aspecto, se for para vender trabalho, né, para entrar no mercado, é o seguinte: o público
compra o que ele vê. Então, eu tive uma professora em Florianópolis que entendia muito bem isso. Então, ligavam para ela dizendo assim, então, eu tô a fim de, sei lá, fiz uma reforma na minha sala, quero botar uma tela aqui na parede. Ou tô a fim de dar um presente, um quadro para minha esposa e tal. Posso ir aí no ateliê dar uma olhadinha? Daí ela, sim, claro, venha. Aí é o seguinte, Gil, se ela estava numa fase que ela estava a fim de pintar paisagem, ela tirava todas as telas do ateliê, enchia o ateliê de paisagem. Se ela estava a fim de pintar figura humana, ela tirava tudo e enchia. Quando o cliente chegava ali, via figura humana, era isso, exatamente isso que eu queria. Por quê? Ótimo. A imagem gatilha o desejo. Acho que ela tinha uma intuição já do lacaniana, a minha professora, né? Aí você chegou nesse reconhecimento, né, onde o público vai querer aquilo que ele vê. Se o tal artista tem tal estilo e é reconhecido por ele, as pessoas começam a demandar aquele estilo. Ela quer. Aí o que acontece? Se o artista sai daquele estilo, se ele faz coisa diferente, ele já não vende, já não tem procura. Né? O merchan, o galerista já faz cara feia. Por isso que ele tem que estar sempre assim, se policiando, justamente para não engessar-se, né, nessas demandas que não são dele, são dos outros. Se a arte tem algum sentido, é justamente uma certa expressão de um desejo do artista, não de uma correspondência à demanda alheia. A não ser que você como artista tenha que pagar boleto. Nesse caso, de repente. Não, nada contra, só a Nesse saber. caso, você pode fazer um branding legal, ter a tua marca, né? Repetir o que você faz para reforçar essa marca e se fazer reconhecer no mercado e se colocar como profissional. Só que daí você já está no lugar errado, né? Você não devia estar ouvindo o nosso podcast, você devia estar procurando esses alguém melhor. Esses tutoriais no YouTube, como assim, ganhar como dinheiro, vender teu trabalho, como entrar no mercado, etc. Porque aqui não vai acontecer nada disso. Não, é legal que a pessoa pode ouvir o que a gente fala, fazer o inverso, que é ir ganhar dinheiro, né, Gustavo? É mais provável que ela ganhe dinheiro assim. Assim, ó. Porque ficou um ponto sem nó da última fala ali, que é o que você mencionou, né? Que o problema é reduzir a técnica a uma repetição de procedimento. Uhum. Vendo esse problema, isso há uns anos atrás, é que eu constituí isso que eu sempre chamo aí meio brincando, meio sério, de epistemologia do artesanal. Porque entendi que o que faltava era justamente retirar a técnica, não é abrir mão da técnica. Nunca fiz isso e pretendo não fazê-lo, pelo menos até o momento. Mas justamente compreender a pergunta central do Cláudio aí no e-mail, né, que é o que efetivamente é a técnica. Qual é o significado da técnica dentro da produção artística? E para falar de significado, você está falando de episteme. Né? Não adianta ficar repetindo práticas ali que você não vai entender, né? Você tem que ir para a filosofia, tem que ir para a reflexão, para outras elaborações. E digo aqui, gente, tudo que eu publico e escrevo, especialmente lá na plataforma, né, gustavodias.com, ali tem artigos sistematicamente, ontem mesmo publiquei 2, tudo que eu escrevo ali parte de constatações oriundas do fazer, da técnica. Eu estou trabalhando, estou pintando, estou desenhando no estúdio, me surge, a partir daquilo ali, uma elaboração, eu sento e escrevo um texto. Sempre é da técnica. Não é do pensar para o pensar, é da técnica para o pensar, para que ele subsidie a técnica. Isso me faz estar refletindo permanentemente no modo de fazer, no modo como eu faço também, não apenas no que eu faço. E o mercado não está interessado O mercado está interessado naquilo que ele pode vender mais caro, né? Isso não é necessariamente critério judicativo, um bom critério judicativo para a gente pensar se um trabalho artístico é bom ou ruim. É apenas um critério para saber se aquilo vende bem ou vende mal. Em alguns casos a gente sabe que alguma coisa vende muito bem porque o fulano é sobrinho do ciclano que apresentou tal para não sei quem e deu muito certo. Em outros casos tem situações que são de moda realmente, né? Que um determinado artista consegue entrar como
participante de um determinado tema que está na moda e que os colecionadores decidem comprar, porque agora eu preciso comprar uma obra de uma artista mulher, porque as Guerrilla Girls apontaram o dedo na minha cara e falaram: como que você não tem, que ridículo que você não tem trabalhos de mulheres na tua coleção. E aí ele, bom, tá bom, então eu vou comprar trabalho de mulheres. E cadê a galeria que vende trabalho de mulheres, aquela ali? Então tá bom, vou lá comprar. Não quer dizer que de jeito nenhum, muito pelo contrário, que o trabalho das mulheres não tenha qualidade, mas não, mas falando de todos os trabalhos, não especificamente o trabalho das mulheres ou de negros, ou, enfim, ou esses trabalhos que nos últimos anos têm tomado, e graças a Deus, um pouco mais de vantagem no mercado, por conta dessas pressões que a gente faz mesmo, e uma vantagem que provavelmente é temporária, infelizmente, porque eu quero mais é que as pessoas que sempre tiveram desvantagem na vida, na história da humanidade, tenham mais vantagem mesmo, em algum momento, mesmo que seja de maneira passageira, como a gente está percebendo agora. Mas isso não é, né? Mercado não é critério de judicativo de boa arte. O que é critério judicativo de boa arte? Sei lá. Estou dizendo que não é. Não estou dizendo que é. Que eu também não me atrevo. Mas não é a técnica. Também acho que não é a técnica, Gustavo. Não sei se a gente concorda sobre isso, mas tem trabalho que tem uma técnica absolutamente fabulosa, assim, que você vê que o cara realmente domina um fazer difícil, e que não me parece boa arte, me parecem exercícios, me parecem, assim, trabalhos que estão fazendo quase como um jogo ali, que a pessoa está tentando fazer uma coisa difícil de fazer, e que pode ser interessante por este motivo, né, assim, como circo quase. Assim, olha, o cara consegue equilibrar 4 garrafas no dedinho do mindinho. Porra, muito difícil fazer isso. Então, parabéns, legal, né? Com todo respeito ao circo. Mas o cara pode fazer um trabalho artístico que você olha e fala: nossa, que difícil de fazer. Pode não ter muito interesse para alguém. E o contrário, às vezes, também é verdade. E dá raiva, né, pra gente que gasta tempo aprendendo uma coisa difícil como desenho. Às vezes dá raiva de olhar um trabalho assim e ver, tipo, sei lá, o Malevich, branco sobre branco. Você olha e fala: porra, o cara fez um negócio que entrou pra história com branco sobre branco. Porra, que raiva desse cara, sabe? O Malevich, tudo bem, porque o Malevich pensou muito, né? Ele estava literalmente criando uma nova forma de arte, né? Era como se estava inventando um novo mundo, no caso do comunismo, né? Pós-revolução russa, então tinha que inventar uma nova arte. Então, assim, a tarefa do Malevich era gigantesca. O problema é quando a gente vê hoje, né? Coisas assim, lotando galerias e tal, que é um assinte do ponto de vista técnico, né? Isso eu acho que dá um pouco de raiva. Agora eu penso que tem os dois lados, assim, né? De um lado, um certo pragmatismo, o virtuosismo técnico, acho que fica meio isso que você falou, um circo, né? Tipo, a pessoa sabe pintar bem retrato, parabéns, é isso aí, retrato, Isso, muito bem. faz o retrato da sua tia ali. Isso, daí a tia, ó, é igual a tia. Foi igualzinho. Parabéns. Pô, parabéns. Tipo, legal, né? É super difícil, sem desconsiderar a técnica. Eu sei muito bem como é difícil a técnica. Eu sou professor isso há 20 anos. Agora, se é para isso, então daí, sei lá, né? Daí mas você reduz todos os caminhos da poesia. E o que eu acho que é absolutamente fundamental é chegar no que não me lembro se era o Arnheim. Não, era o Claude Lévi-Strauss, que já expressa a eficácia simbólica. Uma certa expressão conseguida, assim, né? As imagens que conseguem isso, normalmente não são nem aquelas que só têm técnica e nem aquelas que só têm conceito.
são justamente aquelas que daí já para responder a segunda pergunta do Cláudio ali, conseguem fazer articulação entre técnica e conceito. Pois é, isso realmente é um problema, né? É um problema muito difícil. Eu queria ampliar um pouquinho a pergunta e te fazer uma pergunta para ti, você que é músico também e teve um grande tempo de atuação no teatro. Uhum. Você consegue imaginar música e teatro sem técnica? Pois é, sabe que eu tava pensando numa coisa até mais simples, que era o futebol. Eu não entendo absolutamente nada de futebol, sabe? Mas você olha assim, você consegue imaginar uma pessoa falando assim: ah, não, porque o jogador fulano de tal, ele não joga muito bem porque ele tem muita técnica. Dá pra pensar assim? Ou então assim, não. Olha, não vamos ensinar muito, dar muita aula de técnica para esses jogadores, porque ó, é só precisa saber chutar assim, dar um chutão para frente, chutar com o peito do pé e sei lá, coladinho ali, eu nem sei nome de técnica de futebol. Que nem o Maguila, né? Exemplo, Perguntavam pro Maguila antes da luta, e a Maguila, qual é a estratégia da luta? Aí o Maguila, a estratégia hoje é dar porrada. Isso. A estratégia da porrada. Mas assim, dá pra imaginar, entendeu? Pô, você pega esses caras como, sei lá, o Messi, o Messi é um caso interessante até. Acho que aqui, pra gente falar, eu tô me aventurando num tema que eu realmente não sei quase nada, e o Gustavão também não acompanha futebol. Um assunto pantanoso pra nós. Total, isso. A gente fala de psicanálise com tranquilidade, mas futebol ferrou. Mas eu sei, assim, de ouvir falar que o Messi tem uma coisa engraçada que ele faz assim quase que o mesmo gol toda vez. Ele puxa com a perna esquerda pro lado, a bola vai pro lado, e aí ele corre ali atrás da bola e bate. E ele faz do mesmo jeito, ele é meio autista, assim, dizem, né? Não tem assim um diagnóstico exatamente, mas ouve-se dizer que ele é um pouquinho, tem traços de e que tem alguma coisa assim, né? De uma repetição, mas de uma repetição elevada à perfeição daquele modo de fazer aquilo. Então ele faz aquilo daquele jeito exato, e sempre funciona. Aquela mesma repetição daquela mesma técnica, que é uma técnica que ele criou ali de fazer aquilo daquele jeito. Então, assim, um grande jogador é um jogador que domina toda a técnica fundamental, que num país, eu acho que fica mais claro quando a gente fala assim, porque a gente tá no país do futebol, que mesmo duas pessoas que não sabem absolutamente nada de futebol, como eu e você, conseguem entender do que nós estamos falando, né? Então, a técnica, o básico da técnica do futebol, você aprende da escolinha de futebol quando é criança. Um cara que nem o Neymar aprendeu o fundamento da técnica do futebol antes dos 10 anos de idade. Então você imagina isso na arte no Brasil. Sabe, se um garoto pudesse aprender a pintura, o desenho, a escultura, sabe, o beabá do que o cara vai aprender na nossa realidade, o cara não vai aprender isso nem na faculdade, né? Assim, o desenho, no nível que um cara como o Neymar aprendeu futebol antes dos 10 anos de idade, não se aprende o desenho numa faculdade de artes visuais. Não se aprende. Não se aprende. Então, assim, e daí, a partir dali, do momento em que o cara ele já domina, o menino, né? Ele já domina o básico da técnica do futebol, ele começa a trabalhar. Então, quando chega no ponto que eles estão, no Paris Saint-Germain, nesses times de superstar que o cara ganha milhões, 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 o cara, além de dominar toda a técnica do seu métier, da sua profissão, ele criou alguns recursos técnicos do fazer dele ali, daquele trabalho, que ninguém tem. Só ele que tem. E por isso que ele é foda. Entendeu?
Então, na arte a gente vê um discurso, às vezes, sobre a técnica, como essa dúvida aqui que aparece do Cláudio, que assim, a técnica é fundamental, a técnica é importante, e o que me ocorre é isso, sabe? É você olhar, sabe? A gente ouve falar da história do Romário, né? O Romário não treinava, mas ele não treinava porque ele tinha uma técnica absurda. Ele não via sentido para desenvolver mais a técnica dele. Porque ele ia lá e fazia os gols, que era o que tinha que fazer, sabe? Eu não treino, mas eu vou lá e faço gol. Então, não importa, sabe? E então a gente vê um questionamento da técnica por parte de alguns artistas. Não precisa aprender isso aí, não. E artista que não tá fazendo gol, sabe? Exatamente. Mas e na música e no teatro? Pois é, é muito semelhante. Eu acho que tem uma coisa assim, na música, eu sou de uma família de músicos, assim, todo mundo na minha família é músico de alguma maneira, alguns vivem assim um pouco da música, mas todo mundo tem alguma coisa a ver com música da minha família toda, que é uma família grande. Então, quando a gente junta assim para comer um churrasco, a gente é capaz de cantar um trechinho do Aleluia de Handel espontaneamente, assim, das 4 vozes, assim, baixo, tenor, contralto e soprano. Isso é minha família, assim. Quer dizer que no churrasco da família Ales não tem pagode nem sertanejo universitário. Haydn e A gente não Beethoven. tá. Não, a gente não. Olha, assim, é a primeira vez que eu pensei que nunca, assim, num encontro de família nosso, nunca tem música tocando. Se acontecer alguma música, é algum de nós que está fazendo, assim. Mas o meu ponto é o seguinte: uma parte muito pequena da família resolveu estudar a técnica, justamente porque tem um talento que passa, assim, de meio familiar, assim, de pai para filho, a gente vai aprendendo, assim, desde criança, toca uma bateria, toca um teclado, toca um violão, não sei o quê, você vai aprendendo, assim, de maneira muito orgânica. Então, a gente estuda muito pouco a técnica, quando é criado num ambiente assim. E há muito pouco tempo eu decidi estudar, na verdade, teoria musical, né, harmonia, tarará, tarará. E quando eu estudei, eu fiquei com uma raiva, Gustavo, que é algo, acho que é algo muito técnico, né, na música. Eu fiquei com uma raiva porque eu olhei assim e falei, hoje eu consigo pegar, assim, eu tô no meio do trabalho, eu trabalho com o meu piano do lado, né? Então eu tô aqui trabalhando, eu ouço uma música, sei lá, do Caetano Veloso, do Chico, hoje eu consigo parar ali, eu paro, dou um pause, viro pro lado e começo a tocar aquela música. Não é algo, não parece algo muito. Se a música for difícil, eu não consigo, mas não parece algo muito, assim, excepcional, é algo normal para um músico. Mas eu só conquistei isso depois de estudar a teoria. E eu fiquei com uma raiva, porque antes eu levaria um dia inteiro para tirar aquela música, que agora eu viro pro lado e toco. E eu estudei 6 meses de teoria musical, com um professor bom ele e tal, mas, sabe, puxa, era uma coisa que eu passei a vida inteira querendo saber fazer, e era uma dificuldade enorme, porque eu trabalhava com música de maneira muito intuitiva e sem a técnica. E aí, com 6 meses, eu falei pro meu sobrinho outro dia, a gente tava na casa do meu irmão, falei pro meu sobrinho, eu falei, meu, eu passei a vida inteira aí lutando, depois eu fiz 6 meses de aula de teoria aqui, agora eu tiro qualquer música rapidinho. E aí ele regalou o olho assim, falou, é? A técnica ajuda a gente a fazer aquilo que a gente gosta de fazer mais fácil, melhor. É para isso que serve a técnica, não é para outra Esse que é o coisa. ponto. Não é para te limitar, é o contrário. É para expandir se você já tem talento, aí eu acho que você tem que estudar muito mais a técnica. Muito mais ainda. Para tirar da frente algumas coisas que você leva
se você tem talento, aí é que tem que estudar, porque a gente tem essa mania de achar assim, não, eu tenho talento, então eu não preciso estudar técnica. Pô, é o contrário, se você tem talento, aí que você tem que estudar técnica, porque uma coisa que você faria, que uma pessoa que tem dificuldade leva 10 horas para fazer, uma pessoa que tem talento leva 5 sem estudar, mas leva, sabe, 20 minutos estudando a técnica, sabe? Então vale sempre a pena, né? Agora, no teatro, tem o tipo de teatro que eu fazia, teatro de grupo, né? E o teatro de grupo tem essa particularmente a companhia que eu trabalhei, a companhia antropofágica, tem é algo meio de vanguarda, assim, a palavra vanguarda é meio complicada, mas tem esse, não é um teatro, não monta uma peça que está pronta, a gente sempre tem que pesquisar, montar a peça do zero, a peça é criada coletivamente, ela não está escrita de antemão, então o tipo de atuação que se faz ali não é um tipo de atuação stanislavskiana, que se conhece da TV, do cinema, do rádio, enfim, de um tipo de atuação mais tradicional. E isso joga com essa noção de técnica de uma maneira muito interessante. Eu acho que interessante essa tua pergunta, porque o que a gente fazia no teatro, o que se faz no teatro é colecionar técnica. Colecionar técnica. E porque como é o fundamento no teatro é Stanislavski como técnica de atuação, e que vai te levar a fazer uma atuação realista, como a do cinema de Hollywood. Agora, isso como fundamento para pensar algum personagem. Daí você pega disso e coloca uma técnica de mimesis corpórea, aí você coloca uma técnica de biomecânica, aí você coloca uma técnica, enfim, de um ator ali do cantor que trabalha com objetos, e você vai colecionando essas muitas técnicas, né, as técnicas ali do teatro fórum, do teatro do Augusto Boal, a gente trabalhou com atores que trabalharam com o Boal diretamente. Então, você vai colecionando essas técnicas, você vai misturando elas, você é capaz de criar um outro jeito de atuar, que é muito diferente de qualquer uma delas sozinha. Então, eu acho que isso se aplica bastante também nas artes visuais, né, nesse sentido, de quanto mais técnicas você tem, justamente mais você é capaz de ser criativo, porque você pode pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, misturar essas coisas e fazer um negócio que ninguém nunca fez, porque ninguém misturou desse jeito esses elementos. Exato. Para os meus orientandos, eu sempre digo assim, eu dou orientação de processos poéticos, né? E aí a primeira coisa que a gente faz após uma apresentação, assim, digamos, das questões mais inquietantes, né? De ouvir as questões mais inquietantes do orientando, é dar referências para ele. E aí eu digo sempre assim, olha, eu vou te dar um monte de referência, que é justamente para tu não fazer igual. Ele só pode fazer algo, ele só tem chance de fazer algo original se ele tiver muitas referências, ou seja, um largo repertório para saber que não estará inventando a roda, né? E para, a partir desse repertório, rearticular e produzir algo novo. Porque o novo a gente sabe que não é aquele que brota do ovo, né? O novo é uma rearticulação de elementos do mundo. Foi isso que Michelangelo fez, que Da Vinci fez, são rearticulações de elementos do mundo. Mas vamos seguir aqui, porque na verdade, Gil, a gente ainda está no primeiro parágrafo do e-mail do Cláudio. O que eu li realmente foi a primeira frase. Foi a primeira, um e-mail enorme. A gente leu duas perguntas. O e-mail tem 4, tem umas que a gente parágrafos. Pulou, assim, simplesmente porque não dá, a gente não dá. Eu vou considerar que o primeiro parágrafo a gente matou, porque assim, já falamos. Vamos passar para o segundo. Vamos lá, eu queria contemplar aí o Cláudio, porque ele merece. Bom, vou ler então o que o Cláudio nos escreve. Ainda sobre técnica e criatividade, para se desenhar é preciso aprender a olhar, porém sem técnica de desenho não se consegue executar aquilo que enxergamos. Por outro lado, o próprio olhar também demanda uma técnica específica. Técnica para se perceber os tons, contrastes de luz e tudo mais que é necessário para montar a cena. Para isso, a prática também é fundamental. O lampejo de criatividade, o insight, sim, é independente da técnica. Porém, a realização de um processo criativo demanda técnica.
Sem tê-la, não há como realizar um projeto criativo. Aí aqui ele vai sugerir também um tema assim, de discussão, né, que é até onde vai o processo da ideia, do insight, e onde começa o trabalho analítico de sua execução. Como funciona essa troca promíscua entre o consciente e o inconsciente durante a obra. O que é folclore no assunto, desde os gregos, que acreditavam que a inspiração vinha dos deuses, né? E o desenvolvimento do conceito de um trabalho artístico, se ele é um processo muito mais objetivo do que subjetivo. Vou passar para ti a bola, Gil, depois eu reflito também. Pois é, tem bastante coisa aí, né? Acho que um ponto importante é essa ideia de que é preciso ter um pouco de técnica para executar aquilo que a gente quer fazer, mas também é preciso ter um pouco de técnica para enxergar aquilo que você. Para enxergar um trabalho mesmo, né? Tem um tipo de olhar que eu acho que é um olhar. Tem um tipo de olhar do artista que é diferente do olhar de uma pessoa, talvez de uma pessoa que não conhece a técnica, e que se traduz exatamente nisso. Puxa, é muito comum uma pessoa que conhece pouco da técnica ficar um pouco mais presa no significado, né, de uma imagem, na gestalt ali da imagem. Ela olha e vê um retrato, a primeira coisa que ela diz é quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que está sendo retratada aí? Por que essa pessoa foi retratada? Quem é ela, né? E um artista chega bem pertinho da obra e enfia o olho assim na obra e pergunta como que isso foi feito, né? Talvez. Essa é um pouco, talvez um pouco minha experiência. Não sei se isso pode ser generalizado assim. Mas isso por esse motivo, porque quando você conhece um pouco da técnica, você se interessa sobre a técnica, né? Você se interessa um pouco mais sobre como fazer. Isso quer dizer que aprender mais sobre a técnica te dá instrumentos para ver mais em cada obra que você enxerga, né? Eu tava contando essa experiência minha no MASP. O MASP ali, a exposição do acervo, ela começa com obras, acho que muito mais no contemporâneo ali, vai voltando até que no final tem obras mais desde a Renascença ou até um pouquinho antes. Ela vai voltando no tempo, assim, conforme você vai caminhando. E o que tem no início é, assim, os trabalhos de Guerrilla Girls é impressão de gráfica, né? Que é um trabalho que eu conheço muito bem, porque eu trabalhei em gráfica como designer. Eu conheço muito bem o processo do offset e tal, eu sei exatamente como se faz aquilo. E o trabalho que dá, enfim, para montar um trabalho como aquele no Photoshop e tal. E conforme a gente vai avançando, tem algumas pinturas que são mais que assim, se eu tivesse que reproduzir, talvez eu conseguisse. Assim, são pinturas que não têm uma dificuldade técnica tão grande, mas são pinturas muito interessantes, assim, pelo assunto que elas tocam, pelo tema e tal. E aí, conforme eu fui andando, quando eu cheguei no fundo, assim, realmente lá no final, depois de passar pelos alguns dos maiores medalhões da história da arte, eu cheguei no final. Contei pro Gustavo quando eu cheguei da viagem. Eu cheguei no final, eu olhei para um quadro e falei. Muitos deles eu tinha olhado e tinha dito: olha, esse aqui parece que foi feito mais rápido, esse aqui parece que foi feito com mais cuidado, esse aqui tá. E quando chegou no último, eu olhei assim: como que esse cara fez isso? Que era um Cristo, assim, mas muito pequeno e muito bem feito. Mas muito pequeno.
Tinha, assim, sei lá, o tamanho do meu polegar, o rosto desse Cristo, né? Era ali um Cristo ressuscitado e tal. E subindo, assim, por dentro de uma arca. E o cabelo, assim, perfeito, assim, mas era muito pequeno. Eu olhei assim, meu Deus do céu, eu não faço a menor ideia de como é que um ser humano é capaz de fazer isso aqui. Uma pintura tão pequena como essa, tão bem feita. Eu conseguiria fazer isso se tivesse 10 vezes o tamanho disso aqui. Talvez eu conseguisse fazer. E aí no MASP a legenda, né, para você ver quem é, o artista está atrás da obra, né? E aí eu dei a volta, né? E aí eu fui ver o Rafael. E aí eu falei, tá. Então, bom, respect. Rafael, o mestre do desenho, não é à toa, né? É um domínio absoluto da técnica ali. Eu queria responder, começando por essa segunda parte aí da pergunta do Cláudio, né, sobre esse folclore do insight. Realmente, esse é uma bela questão, porque a ideia não é a participação do consciente ou inconsciente no trabalho. Acho que aqui é uma ideia um pouco mais objetiva, que é aquela ideia de dom, talento, né, de genialidade, que parece que o artista chegou ali e fez aquela... Né, porque há um certo... Obviamente, no senso comum, essa ideia é muito difundida, porque assim como a gente só mostra objetividade, ou seja, a gente oculta voluntariamente todo o processo subjetivo, né? A gente só mostra para a pessoa para os outros o que é objetivo. Na arte isso acontece também. Ou seja, o artista só mostra a obra pronta. Você não está lá no ateliê do artista vendo como ele trabalhou, vendo quantas horas ele passou para fazer aquilo, vendo o que ele, né? Você vê lá na exposição, na galeria, no museu, etc. Ou seja, é a ponta de um processo. Só isso, é um produto. Então, como existe um certo, até fetiche, eu diria, né, nessa produção, porque assim como o produto do trabalho tem, já dizia aquele velho filósofo alemão, né, que a gente faz tempo que não cita aqui, o velho barbudo, e diz que o produto ele é tão diferente dos processos de produção que parece que a ele se atribui uma carga, uma inerência transcendental, sagrada, né, que ele chama de fetiche. Bom, a minha opinião é assim, eu gosto de citar casos assim, dois especialmente, um do Picasso. Picasso tinha uma frase excepcional. Picasso tinha grandes frases, né? Era um grande artista, mas sobretudo é um frasista extraordinário. A citação que você estava falando é o Marx do Capital, ele diz sutilezas metafísicas e argúcias teológicas. É o produto? Isso, é o fetiche da mercadoria, né? É exatamente essa expressão, sutilezas metafísicas e argúcias teológicas. Teológicas, muito bem. A gente faz a mesma coisa com a técnica, parece. Né? Pois é, exatamente. É um processo de fetiche mesmo. Mas o Picasso dizia assim, não, eu tenho inspiração. Eu pinto, né? O problema é que a inspiração sempre me pega trabalhando. Absolutamente genial isso. Quer dizer, que inspiração coisa nenhuma. O que é que você trabalha tanto que chega um momento que há quase um automatismo, né? É um momento que isso existe em qualquer, eu acho que atividade onde há uma técnica envolvida, como por exemplo um lance muito bonito do futebol, que não tem como o sujeito calcular, de repente, aqueles lances do Pelé, ele pensa, agora vou dar um chapéu no sujeito, depois vou fazer a volta. Não, é uma coisa que é espontânea. Acontece ali, ele lê as condições, são condições complexas que só naquele momento aparecem, né? E por uma certa intuição ele faz aquilo. Então parece que mas ele treina muito, evidentemente, né? Em que pese o talento. Mas tem outra situação também que eu acho bem sugestiva disso, que é a do Einstein. Eu li uma pequena biografia do Einstein e tinha uma passagem que me tocou muito. É uma coisa que eu penso nela continuamente. Assim. O Einstein disse que estava entrando numa praça pública, assim, daí veio um senhor na direção dele, o Einstein chamou esse senhor, disse, por favor, dá licença, desculpa incomodar, o senhor me responde uma coisa, eu vim da direita ou da esquerda? Aí o sujeito achou estranho, disse, não, o senhor veio da direita. Aí o Einstein,
Ah, bom, então já almocei. Obrigado. Quer dizer, e isso é uma coisa que acontece comigo, às vezes, é sério, eu acho que no meu caso é um pouco de caduquice, de senilidade, né? Eu já tô ficando. E às vezes eu tenho que fazer um esforço para lembrar se eu já almocei. Porque eu almoço todo dia, eu faço as coisas vendo, ouvindo podcast, ouvindo palestra, lendo alguma coisa, refletindo. Eu nunca estou presente no meu dia. Isso é, inclusive, um problema. Mas acho que essas duas histórias. Tem mais umas histórias também que ilustram e elucidam essa questão aí do Cláudio. Uma delas é do post-it. É post-it que chama aqueles adesivinhos? Post-it, Post-it. A história é de um sujeito que estava desenvolvendo uma super cola. Não sei que empresa exatamente que era, mas investiram muito para desenvolver, e no final o resultado foi aquilo ali, um papel que sequer colava o papel. Né, deu tudo errado, e daí diz que reza a lenda, né, que ele meio desesperado, porque tinha investido muito e não, entrou numa igreja, acho que justamente para pedir ajudas, né, ao Altíssimo, e nisso ele viu uma senhora que abriu um missário, que é aqueles livrinhos de reza. Quando ela abriu, caíram as folhas todas, porque são papezinhos soltos, né, que são distribuídos e tal. Dali ele teve um insight, e tem uma utilidade, aquela porcaria de cola que eu desenvolvi, né, justamente um tipo de adesivo que você cola para não colar. Não... E outra é uma ideia que o próprio Cláudio um dia me falou, que é a história do clips, que o sujeito desenvolveu clips, e que no começo ninguém dava bola, ele ficou 7 anos tentando vender a porcaria da ideia do clips, até que quando alguém comprou e produziu, aquilo pegou assim no mundo inteiro, o cara ficou rico. Só que é isso, né? Ele teve um site, ficou 7 anos tentando transformar aquilo num produto, etc. Ou seja, é muito folclore essa ideia do talento. O que existe é uma intuição, que essa é uma dimensão do conhecimento que sempre foi reconhecido, obviamente, mas que eu acho que não é propriedade dos artistas, não é exclusivo da arte, a intuição é em todas as esferas do conhecimento. Gente, quando você está dirigindo, né, e num lance lá de muita velocidade, um carro atravessa, você consegue manobrar, você não para conscientemente para fazer aquilo, né? Aconteceu. Né, você consegue, às vezes, se safar de um acidente de uma forma que você olha para trás, mas como é que eu fiz? Que eu não sei. Já quando você viu, já passou. Ou seja, esses insights, eu acho que eles acontecem, sim, no interior do processo artístico, só que aparece mais na arte, porque é justamente na arte que se dedica esses efeitos conseguidos, né, esses efeitos simbólicos da produção plástica. E quanto à outra questão que o Cláudio coloca, ele fala que o olhar também precisa de uma técnica. Sim. Agora, qual é a técnica do olhar? Esse seria um bom tema para outro episódio, né? Qual é a técnica do olhar? A técnica do olhar é a vida. É a técnica do bem viver. Ou seja, não há uma técnica exatamente, né? Você treina a visão para um reconhecimento perceptivo, né? No caso, sei lá, do desenho realista, você treina a visão para perceber nuances de sombra e luz, degradê, etc. Proporcionalidade, proporção figura-fundo, etc. Mas o olhar é diferente da visão. A visão é a parte neurofisiológica, né, digamos, essa contraparte do organismo. Mas o olhar é o teu lugar subjetivo. É a tua dimensão psíquica que está sempre presente na arte e que é, digamos assim, o coração dela. Para isso daí não tem muita técnica, não. Eu acho que tem é uma vida plena. Né? Isso é o que vai te dar assim, substância, da qualidade para o teu olhar, para teus processos de subjetivação. Especialmente entender que nada é congelado, nada é estanque, que as coisas mudam porque o teu ponto de vista muda, porque você muda todos os dias, a todo momento. Então os processos de subjetivação são sempre abertos, inconstantes, precários, efêmeros, e que o único momento em que as coisas se fixam, a gente chama de estereótipo, é na patologia. O estereótipo é um sinal de transtorno psíquico patológico. Pois é, essa coisa do consciente e do inconsciente na arte, eu acho que é mais simples do que parece, nesse sentido que você estava dizendo, até com o exemplo do futebol aí. Porque se a gente for
no Freud, né? Freud é sempre mais simples do que parece. Quando a gente vai ler os trabalhos dele, são sempre mais fáceis do que... São muito profundos, mas são sempre mais fáceis de compreender quando a gente lê enfim, o trabalho do Freud. Não é tão complicado quanto os psicanalistas querem fazer parecer que seja. Mas o que você tem ali é enfim, você tem Unbewusst, né? Unbewusst, que é um inconsciente. Nesse sentido, parece ser algo assim, né? Como que nem a gente citou ali do Marx, né? Algo cheio de argúcias teológicas e sutilezas metafísicas e argúcias teológicas, esse inconsciente, Unbewusst. Mas me parece algo muito simples, que é o seguinte: quando a gente olha, por que o Freud tinha deliberadamente essa ideia de usar palavras corriqueiras, palavras do dia a dia, para nomear os conceitos que ele percebia, né? Então, quando você olha Bewusst, tem a ver com aquilo que você está consciente, aquilo que é deliberado, aquilo que é intencional, aquilo que tem a ver com a percepção, que você está percebendo que está acontecendo, né? Aquilo que você sabe que está fazendo, que você sabe que está acontecendo. E Unbewusst, então, tem a ver com aquilo que você não sabe, né? Sobre aquilo que você faz. Aquilo que você não sabe, ou aquilo que você não percebe que você está fazendo enquanto está fazendo. Aquilo que não é exatamente deliberado, intencional, naquilo que você faz. Então, me parece que olhando essas oposições, me parece que num trabalho, quando você está trabalhando realmente com arte, sempre tem esses dois lugares. Tem alguma coisa que você se dá conta de que está fazendo, né? Que você percebe, que você sabe que está fazendo, e tem muita coisa que você não sabe que você está fazendo. E que você, às vezes, né? Nossa, quantas vezes, né? A gente olha uma obra que a gente fez faz um ano, faz dois, que a gente esqueceu que existe, né? A gente olha aquele desenho. Eu olhei essa semana, eu até postei de novo no Instagram. Ali, para quem quiser ver, procura Gil Alice, Gil com U, Alice com dois L's, no Instagram. Eu postei ali de novo aquela Andrômeda que eu desenhei. Faz 3 anos que eu desenhei, eu tava aprendendo, era um exercício assim, né? Aprendendo a desenhar. E me apareceu assim no Facebook, assim, como aquele negócio, 3 anos atrás e tal. Eu olhei assim, nossa, esse desenho tá bom, sabe? Que desenho legal, esse aqui, fui eu que mesmo que fiz. Você jura que fui eu que fiz? E aí eu postei de novo, orgulhoso, ali, 3 anos atrás eu fiz esse desenho aqui. E não me parecia, na época em que eu fiz, não me parecia um desenho legal, assim, me parecia um negócio meio qualquer coisa, assim, porque eu tinha essa sensação de estar aprendendo, que é muito angustiante, sabe? Enquanto você está fazendo ainda e tal. E hoje em dia eu faço desenhos muito rápidos, assim, eu não fico tanto tempo, eu tô fazendo pintura, né? Mas no desenho mesmo, é assim, desenho de modelo vivo, que a gente faz em 10 minutos no máximo. E aquilo ali é um desenho que foi horas gasto para fazer ele, né? E assim, eu não sei o que tem ali de coisas que eu não sei, mas que eu olho para aquele desenho hoje como se não fosse eu que tivesse feito. E tem muita coisa no nosso trabalho que a gente não se dá conta de que está fazendo enquanto a gente está fazendo. Por isso que eu acho que o conceito, voltando para o primeiro parágrafo do e-mail do Cláudio, o conceito é menor do que a técnica, no mesmo sentido em que para o Lacan o significado é menos importante que o significante. A técnica é o significante. A técnica é o que faz a coisa em si. A matéria, a palavra, o som da palavra, a imagem,
acústica da palavra, é o significante, da definição de significante, a imagem acústica da palavra. E quando a gente desenha, a gente faz a imagem de algo. E o significado que a gente dá para aquilo é realmente secundário, porque muda com o tempo, porque muda de pessoa para pessoa, porque muda a gente mesmo. Não se dá conta dos laços de significado que aquela imagem tem com outras imagens, né? Porque se você mostrar aquilo numa sala vazia, aquilo tem um significado. Se você mostrar aquilo numa exposição que um curador preparou e colocou a tua obra do lado de uma outra obra, de frente com uma outra obra, de lado com uma outra obra, de costas para uma outra, e cujo tema da exposição é tal, e o texto de parede está falando tal coisa, e citando tal autor, e tua obra está ali no meio, o significado dela vai ser completamente outro, e de repente um outro que você como artista nunca se deu conta que pudesse ter, ou até vai ver de maneira completamente contrariada, tipo, não tem nada a ver com isso minha obra, ou eu não pretendi que tivesse esse significado. Então nesse sentido, você pode ficar elaborando conceito e tentando pensar o significado do seu trabalho o quanto você quiser. O que vai permanecer é aquilo que você foi capaz de produzir usando, seja qual for, a técnica que você tem, que é esse nível que está misturando sempre algo de consciente, algo de inconsciente, e a técnica, como o Gustavo falou ali no caso do carro, né, que você dirige de maneira bastante inconsciente, assim, né? Você não pensa, né? Agora eu vou dar seta para a esquerda, agora eu vou pisar no embreagem. Quando você está aprendendo a técnica, você trabalha a técnica de maneira muito consciente, né? Você se dá conta de que está passo por passo. Depois que você já aprende a técnica, ela vira inconsciente, você não precisa mais pensar nela. Então, esses dois lados funcionam mais ou menos dessa maneira, né? Essa é uma questão interessante que você coloca aí, se a relação de importância entre significante e significado é como o Lacan atribui, né? Ou seja, o significante é mais importante do que o significado. Eu não sei se isso seria tão automático assim na arte. Sim. Eu acho que de uma perspectiva histórica, sim. Quer dizer, historicamente, o que diabos o Leonardo da Vinci quis dizer com a Mona Lisa, a gente não vai saber jamais, né? Por aquilo que o Didi Berman coloca, que a obra de arte instaura um abismo, ao invés de comunicar, porque ela foi feita sob códigos dentro de um regime de visualidade para determinados sujeitos. Os sujeitos morreram, os códigos morreram, a linguagem morreu, tudo morreu, só ficou a obra. Então o que a gente lê hoje na Mona Lisa, e o que se lê através dos séculos, é tudo menos ela. É tudo menos aquilo que Leonardo da Vinci quis pintar. Então, historicamente, o significado é sim, porque ele é passageiro. Agora, do ponto de vista do artista, eu acho que o significante é preponderante, o significado é preponderante ao significante. Ou seja, a técnica ele pode ter um certo domínio que já lhe habilita a dizer muito. Ele não precisa, por exemplo, na poesia fica mais fácil, né? Ou na música, talvez, né? Eu sei, Gil, daí me corrige aí, mas eu ouço dizer que o Djavan não sabe ler partitura, que ele não lê o clássico, né? Ele sabe o Yamandu Costa não lê partitura. É mesmo? Eu ouvi. Você imagina o Yamandu Costa não ler partitura? Eu ouvi isso de uma pessoa que conhece ele muito próximo, assim, um violonista. Diz que a esposa dele, que também toca violão e que lê e escreve muito bem partitura, que faz as partituras das composições dele, porque ele é de um nível, é bem aquele caso que eu estava explicando, ele é de um nível de talento tão grande que para ele ouve a música e já tira no violão, ele não precisa ler. Então a leitura vira uma coisa para ele muito estranha, assim, porque para que eu vou ler um texto se eu só de ouvir já decoro, sabe?
E ele então não tem muita prática assim de leitura e escrever partitura. E Amado Costa, um grande, Meu Deus, é um talento absurdo, né? Se ele não lê um talento partitura, muito porque absurdo, não é muito bossa nova absurdo. também que ele toca, né? É altamente sofisticado. Altamente sofisticado, exatamente. Então, assim, para ver agora a técnica que ele tem no violão, é algo de um nível de outro. Esse é o caso, né? Ele tem. É um grande talento, só que ele passa quantas horas por dia, desde quando, né? Já Exato. vem de uma família de músicos, o Diaba 4. Então aí, cadê o talento exatamente? O talento é se ele nunca tivesse esforçado, nunca tivesse pegado um violão, ele pegou um violão um dia e saiu tocando, né? Como um virtuoso. Mas enfim, eu acho que eu dizia que do ponto de vista do artista, o significado é mais importante que a técnica, porque um certo conhecimento da técnica já o habilita a dizer, né? Eu dizia que na música é mais fácil, né? Porque o Djavan, por exemplo, não lê, ou seja, ele tem um grande conhecimento de música, mas não tem um conhecimento erudito, por exemplo. Se ele não lê partitura, não tem conhecimento erudito, né? Na literatura, você não precisa falar latim, conhecer latim para escrever um bom poema. Se tu sabe manejar a língua portuguesa, sabe falar, né, fazer declinação verbal e conjugação temporal de verbos, sei lá, concordância pronominal, beleza, você consegue dizer se você tem o que dizer. Se o olhar é qualificado, digamos assim, né? Se teu olhar tem conteúdo, tem repertório. Você não precisa ser um erudito. Então, na minha opinião, para o artista, o significado é sim mais importante que o significante, ou seja, que a técnica nesse sentido. Uma vez que ele dominou os recursos básicos da técnica, a questão agora não é mais a técnica. A questão passa a ser o que dizer, ou seja, o que fazer dela. Pois é, eu me lembrei agora daquele. De uma historinha do Mallarmé. Me parece que o. Não me lembro se são essas as pessoas exatas da historinha, mas parece que é o Mallarmé com Degas, alguma coisa assim. Que o Degas queria escrever poema, era um bom Degas, um grande escultor, né? E ele queria escrever poema, e chegou pro Mallarmé e falou: Ó, eu não sei escrever poema, eu sou aqui né, faço outro tipo de trabalho, mas você que é um grande escritor, como é que faz aí? E ele, bom, qual a tua dúvida? E disse que o Degas respondeu assim: olha, eu tenho muitas ideias para fazer poemas assim, mas eu não consigo escrever assim, nada que me agrade. E aí o Mallarmé respondeu: olha, Degas, aí tem um problema. Poesia não se faz com ideias, se faz com palavras. Quer dizer, eu acho que é aí que está o ponto da técnica, né? Pintura não se faz com ideias, se faz com tinta no suporte, né? Desenho não se faz com ideias, se faz com grafite, com carvão. Então, acho que esse é o ponto da técnica. Eu acho que é esse lugar do significante, da coisa que está sendo feita, cujo significado você, como artista, perde. Você pode tentar pautar, você pode colocar uma etiqueta, que nem o Brecht fazia, né? O Brecht tinha suas peças, que em um procedimento que o Brecht fazia é colocar uma etiqueta, assim, embaixo de um sujeito, uma figura, e ele colocava assim: eu sou o burguês. Estava escrito num cartãozinho que o ator segurava, assim: olha, eu sou o burguês. Estava escrito no cartãozinho porque é para não ter dúvida, assim. Então, você pode tentar fazer isso no seu trabalho, ou falando muito como artista, né? Sobre a sua obra, mas no momento em que tua obra saiu do teu ateliê e vai ser vista por alguém, você perdeu o controle do significado. O que você está colocando no mundo é o significante. E o significante é pautado pela técnica, não pelo conceito. Sim, nesse sentido. Só que não existe palavra sem significado, né? Nem signo Sim. sem significado.
os elementos, às vezes, que estão em jogo ali no fenômeno artístico, porque, assim, o artista não é uma antena da raça, ele produz para o seu tempo, eu acho. Ele não produz para a próxima geração, produz para essa. Só que parece, né, que às vezes o artista está mais avançado, mais adiante, mas é porque ele foi capaz de ter como ele trabalha com isso, né, a sensibilidade, o terreno do sensível, ele consegue captar melhor o que já está presente na cultura, só que de forma difundida, de forma difusa. Né? Quando ele encontra uma síntese e bota numa obra, todos daquela cultura olham e se reconhecem. Então parece que ele disse antes, mas no entanto já estava ali, sempre esteve ali. Né? Então acho que o artista fala para a sua época. Então os significados em jogo dentro da produção me parecem ter uma prevalência mesmo em relação à técnica. Porque senão a gente de novo pende para a técnica como se ela fosse assim o objeto artístico, né? Quando o objeto é o que está para além dela. Né? Claro, a técnica é um mero meio por meio do qual a gente consegue produzir algo. Esse algo é que eu estou equivalendo ao significante, porque uma imagem é uma forma de falar. Ah, certo. Entendi. A técnica não Entendi. é. A técnica não, os materiais expressivos. Aí a gente teria que. É a materialidade deles já, a expressão. Isso, Aí a gente teria que fazer uma diferença que no Lacan estaria entre o que ele chama de la langue, né? A linguagem maior, por ela mesma. Né? Aquilo que. Aí talvez isso pudesse ser comparado à técnica em si, ou uma técnica em si, que é aquilo que gera os significantes, né? E o significante em si, o significante mesmo, ele existe em comparação, em articulação com outros significantes, né? É assim que ele se forma, né? A diferença entre pato e gato, né, o som do P, o som do G vão gerar bichos completamente diferentes. Embora sejam tão parecidos. Os sons das palavras, não os bichos. Porque pato e gato. Depende, se você souber desenhar, sim. Agora, se tu não souber desenhar, o teu pato fica igualzinho. Pato e o gato. Olha a importância da técnica para enunciar os significados, justamente. Né? Você sabe que já vamos encerrando, acho que já passou o tempo aqui nosso do podcast, mas você sabe, eu vou contar aqui vou te contar aqui na verdade, uma confissão. Outro dia eu estava num happy hour da firma, assim, e eles fizeram esse joguinho, aquele de desenhar, que você desenha uma coisa e a pessoa tem que adivinhar o que é que você está desenhando. E eu fui o pior de todos, Gustavo. O pior, assim, eu desenhava, as pessoas não entendiam, porque o jogo era o quanto mais rápido você desenhava, mais você ganhava ali o jogo, né? Então o tempo estava passando e as pessoas tinham que... E eu olhava e eu tentava sintetizar a ideia e eram coisas que às vezes eram mais simples, às vezes podia ser uma caixa, tudo bem, talvez eu consiga fazer uma caixa e as pessoas... Agora teve uma hora que era o Curupira. Eu pensava, que é mesmo o tal do Curupira? Eu não lembro que bicho é esse. Como que eu vou desenhar isso aqui de uma maneira que o cara vai entender que se trata de Curupira? Não dá, né? Então, da palavra para a imagem, da imagem para o outro entender de volta qual é a palavra, o negócio se perde, né? E se você não domina a técnica, como você sempre diz, né? A técnica do desenho realmente você adquiriu quando consegue... Você repete, não lembro de quem que é essa frase, você sempre diz que quando você consegue desenhar o sujeito que se joga do prédio antes dele cair no chão. Né? Delacroix. Delacroix. Então, no caso do Delacroix, é interessante ele ter dito isso, porque os prédios na época do Delacroix eram baixinhos, né? Na França, tinha 4, 5 andares. Século XIX. Isso. Mas faz sentido você ter sido ali o pior, não é, viu, ouvinte? Não é que os 4 anos de curso de desenho do Gil não valem nada porque a professora é péssima. É porque justamente o que ele faz é tentar um tipo de expressão plástica que demanda uma sofisticação maior da compreensão.
provavelmente o que teus colegas fizeram é usar o estereótipo. Isso, eu não conseguia. E o estereótipo ele é imediatamente comunicável, digamos assim, né? E a gente não sabe mais desenhar estereótipo. Não, eu ia fazer a sombra, fazer o negócio, isso, exatamente, fazer a imagem real do negócio, assim, tentar fazer isso rápido. E não saía, assim, não saía. Não saía um ícone, né? Saía uma imagem que as pessoas não compreendiam. Realista. Muito bem. Cláudio, meu caro amigo, creio que demos conta, mais ou menos, assim, né? Seriam, acho que, questões bastante abertas, mas foi mais de uma hora aí que deve ter minimamente esgotado esses assuntos, assim. Caso tenha ficado algum aberto, por favor, nos responda. É sempre um prazer ter o retorno aí do amigo. Cláudio Vaz, e Cláudio, que inclusive desenha também, né? Tem desenhado muito bem. Procure no Instagram dele, Cláudio Vaz. Ele tem trabalhado com figura humana em carvão, cada vez melhor. Ele vai me atualizando aí das conquistas técnicas. Mas é isso daí. Gil, o que mais temos? Bom, acho que é isso, né? Tem esse e-mail da Carla Freitas, mandou um e-mail muito bonitinho pra gente. Esse e-mail, acho que a gente vai ter que dedicar uma coisa especial para ele, viu? Porque nós vamos ter que chamar ela aqui para falar com a gente, ela que estuda Deleuze. A gente é mais do Lacan, Carla Freitas, e você sabe que Lacan e Deleuze não se dão, né? Então, pra gente falar, se a gente for falar desse assunto, bom, até tem gente da esquizoanálise e tal que se bica um pouco com a... Mas no final das contas a gente sabe que os dois se bateram muito. Também, né? Eu não me lembro se o Deleuze ou foi o Guattari, que foi, acho que foi o Guattari, ou foi o Deleuze, não lembro qual dos dois, ele era analisante, era o analisante do próprio Lacan, né? Foi analisando do Lacan? Mas eu não me lembro qual dos dois, se foi o Deleuze ou o Guattari, porque a gente sempre cita assim, né? Deleuze, Guattari, como se fosse um só, né? Parece que é uma pessoa, uma entidade. Eu não lembro qual dos dois. Acho que foi o Guattari. Ou foi o Deleuze? Foi o Deleuze. Foi o Deleuze. A história que o Dunker conta é que quando o Deleuze era um frequentador dos seminários, né? E quando o Lacan viu o Deleuze, conheceu e viu ali a profundidade, né, a consistência do pensamento, ele veio com aquele papo, mas é justamente você que eu estava buscando, você que vai entender minha obra, que será o meu herdeiro, etc. Ele precisava de alguém para transcrever, para fazer o trabalho de edição dos seminários, e o Deleuze disse, não é bem assim, infelizmente não é por aí, eu penso um pouco diferente. Daí calhou para o Jacques Alain Miller essa tarefa, né? Mas é legal. Carla, eu acho que vamos num próximo episódio ler o e-mail todo da Carla, né? Ela faz umas sugestões ali muito interessantes, mas é isso aí, a gente vai ter que trazê-la aqui para nos falar um pouco de Deleuze. Acho que inclusive seria um excelente episódio aí. Já fica o convite oficial então para Carla Freitas. Acho bem interessante, né? Questão do corpo, questão dessa crítica da binariedade, enfim. Bem interessante as provocações que o Deleuze, provocações bastante radicais que o Deleuze trouxe dentro do seio da psicanálise, ao ponto de inventar um outro nome para a prática dele. Mas isso aí, né? Ela traz ali um outro... A Sueli Ronick, que é da esquizoanálise, né, também, mas mesmo assim eu curto pra caramba, consigo ter uma interlocução, assim, acho que é uma baita pensadora. E massa. A Carla Freitas, que é de Brasília, né, formada em arquitetura e urbanismo, e é professora na Universidade Católica de Brasília, professora pesquisadora, doutora. Buenas. Então tá bom, fica para uma próxima. Meus queridos amigos, espero que ainda estejam aí, né? Não sei se o golpe de Estado se realizou até que esse episódio foi gravado, até por enquanto é um discurso ainda, né? Está no nível do delírio, mas não sei se daqui a uma semana, espero que ainda estejamos em tempos democráticos, vocês ainda consigam ouvir o podcast inteiro. Isso aí, muito bem. É isso aí. Então, muito obrigado para quem ouviu a gente aí. Lembre de comentar, mandar para os amigos aí. Até mais. Adeus.